Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, mais uma vez reunidos aqui alegres para falar da poderosa palavra do Senhor. Além de alegria, também um pouquinho de calor, né? Como é típico do nosso estado. E também um pouquinho de nervosismo, né? Porque todas as vezes que eu sou colocado para pregar, eu me sinto como um conhecido servo de Deus chamado Charles Spurgeon. Eu vi um documentário sobre a vida dele e às vezes antes de pregar ele se sentia mal, tamanha era a responsabilidade. E o peso da responsabilidade de trazer uma meditação em cima da palavra do Senhor é grande. Hoje nós temos a responsabilidade de transmitir não aquilo que nos convém, mas aquilo que está inserido na palavra do Senhor, para a honra e glória do nome dele e para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, irmão, então com esse objetivo, eu quero fazer menção de algo que eu tive pensando, que existem passagens na Escritura Sagrada que elas são complicadas numa primeira olhada. Talvez você já tenha tido que lidar com essa situação. Particularmente na minha experiência pessoal, quando eu observava as genealogias e o livro de Levítico, eu me sentia meio desconfortável. E eram partes das Escrituras que eu preferia pular do que me dedicar para ler. Mas logo depois que eu entendi que toda a Escritura é inspirada, segundo o que está escrito lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, toda a Escritura é inspirada, eu passei a olhar para o livro de Levítico com outros olhos, entendendo que assim como as passagens preferidas são inspiradas, essas passagens que julgamos por vezes ser mais complicadas, também são inspiradas. Mas as passagens bíblicas, elas não são de todas assim, com essa característica mais difícil. Existem passagens que, pelo contrário, elas nos cativam e prendem nossa atenção. Quando eu era jovem, bem pequeno, eu lembro que minha mãe lia para mim os Salmos, e ela revelou que ela tinha uma preferência por esses livros da Bíblia. E ela gostava muito de meditar no Salmo 23. E isso me fez entender que existem algumas porções das Escrituras que nos prendem de maneira singular. Algumas porções das Escrituras que sempre nós voltamos lá. Volta e outra nós estamos relendo aqueles textos, porque eles nos cativam a atenção de uma maneira muito especial. Mas eu volto a salientar que assim como essas passagens são inspiradas, aquelas que nós julgamos mais difíceis também são. E eu quero hoje fazer menção de algumas passagens dessas que chamaram minha atenção e chamam até hoje. Duas delas eu quero citar aqui hoje. A primeira se encontra, vamos abrir rapidinho aí, se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Vamos ler bem rapidinho. Alguém pode ler esse verso? Os irmãos observaram o que está escrito no texto sagrado? Nós observamos algo nas Escrituras que deveria chamar nossa atenção. Aqui nós observamos o próprio Deus testemunhando esses três homens notáveis, por algumas características que ele tinham. Que característica era essa? Homens justos, Noé, Daniel e Jó. E perceba que não é qualquer pessoa testemunhando, não é algum imperador, não é algum rei, é o próprio Deus testemunhando acerca da vida desses homens notáveis. E não fica só aí, existem outras porções das Escrituras que você observa essa mesma característica. Cleciano, por favor, abra em Jeremias 15, versículo 1. Olha o que nós podemos ver aí. Observaram novamente? Eu não quero entrar aqui no contexto de que Jeremias estava intercedendo pelo povo, mas eu quero que você observe a repetição da mesma situação. O próprio Deus nos mostrando aqui exemplos de intercessores. Ainda que fosse Moisés e Samuel intercedendo, eu não os ouviria. Irmãos, isso me prende a atenção de uma maneira muito especial. Porque em nossa vida, após a nossa conversão, nós devemos caminhar em busca de santificação, cultivando algumas virtudes que honram e glorificam o nome do Senhor.
que faça com que ele se agrade de nossa vida de testemunho. E quando eu busco essas virtudes, eu encontro aqui o próprio Deus testemunhando e mostrando para mim o que é uma vida piedosa, o que é uma vida que agrada a Deus. Olha esses exemplos. Noé, Daniel. Daniel, se você observar lá no livro dele, que leva o nome dele, você vai observar um anjo falando com aquele servo de Deus e dizendo assim: Daniel, homem muito amado. Então eu quero que você deseje essas características na sua vida de santificação. Onde você vive uma vida que procure glorificar o nome do Deus que você diz servir, irmão. E nessa busca por uma vida piedosa, uma vida que glorifique o nome do Senhor, eu quero olhar especificamente para um desses servos de Deus. Ele ainda não foi citado aqui, mas o seu nome é Davi, e todos nós conhecemos ele. Se você abrir o texto lá de Atos, capítulo 13, versículo 22, você vai encontrar uma dessas características em Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero que você tenha um entendimento de que você precisa buscar essas características para a sua vida. Características que agradem ao Deus que você serve. Uma busca pela santificação, e assim você possa buscar ter essas características na sua vida. E eu quero olhar para a vida de Davi e enxergar uma dessas características que fez com que Deus se agradasse dele. Nós podemos observar, olhando a história daquele homem de Deus, que Deus olhava para Davi e se agradava. E eu quero entender junto com você, olhando para o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 15. Vamos abrir lá? 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 15. Vamos procurar entender que característica é essa que nós devemos copiar de Davi, para viver uma vida de santificação que agrade a Deus. Uma característica que nós devemos cultivar aí, irmãos. Vamos fazer uma leitura participativa até o versículo 14, tá bom? 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Esperar os irmãos abrirem para lermos. Amém? Eu vou ler o versículo inicial, nós vamos ler até o 14. Quem sentir desejo pode ir lendo os demais versículos, ok? Até o verso 14. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Verso 2. Amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu te peço em nome de Jesus que tu possa nos abençoar com entendimento para vivermos a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como propus aqui inicialmente, o meu objetivo é olhar para a vida de Davi e procurar enxergar características nesse homem de Deus que nos faça viver uma melhor vida de santificação. O que é que eu enxergo na vida de Davi que seja proveitoso para eu copiar aquele modelo e agradar ao meu Deus? O que é que eu posso ver na vida de Davi? E é justamente nesse texto que eu quero extrair essa lição. E talvez você possa tentar pensar: irmão Sidney, você está diante de um texto que nos mostra uma das páginas mais negras da história de Davi, onde ele comete aquele pecado notório e horrendo, onde ele ofende a santidade do Senhor com a sua conduta. O que é que tinha acontecido, irmãos? Contextualizando brevemente, o rei Davi, ao invés de estar na frente de batalha com o seu povo, ele se encontrava no seu palácio e ele vê Batseba, que estava a banhar-se. E olhando para aquela mulher, ele se sente atraído e, mandando chamar, comete adultério com ela. E Davi, ele não se limita a pecar dessa forma. Quando Batseba o informa que ela estava grávida, ele maquina um plano malévolo de fazer com que aquela criança que Batseba estava esperando fosse de Urias, ou pelo menos que as pessoas pensassem que fosse de Urias. E então ele manda chamar aquele soldado, aquele servo que estava lá na frente de batalha,
para que ele viesse, deitasse com a sua mulher e todos pensassem que aquela criança que Batseba iria dar à luz era de Urias. Olha só o que o pecado fez com a vida desse homem de Deus. Mas só que Urias, ele se mostrou mais nobre do que o rei Davi. E ele não fez isso por motivos que nós não vamos detalhar agora. Mas o que importa dizer é que ele não foi lá se deitar com a mulher dele. E o que acontece? Davi muda de estratégia, vendo que aquele homem, ele não iria ceder aos impulsos de ir lá para a sua casa. Então Davi maquina a morte de Urias pela espada dos inimigos. E ele manda uma carta, uma sentença de morte pelo próprio Urias, que entrega ao oficial do comando. E assim Davi mata Urias pela espada dos inimigos, pois a ordem foi que ele ficasse abandonado à sorte dos inimigos e morresse. Mas a Bíblia diz que isso não agradou do Senhor. Deus, ele reprovou essa atitude pecaminosa do seu servo. E é para cá que eu quero olhar e procurar extrair essa lição de aprendizado para as nossas vidas de santificação. Algo que nós devemos copiar. Mas, irmão Sidney, eu não consigo enxergar nessas páginas, nessa história, algo que nós devemos copiar. Mas a história continua, irmãos. E nós observamos que, como Deus não se agradou daquela atitude do rei Davi, envia o seu servo, o profeta Natã, para repreendê-lo. E aí tem então ensejo o texto que lemos, onde Natã repreende Davi. E aqui eu quero dividir em alguns pontos para nós analisarmos e extrairmos algumas lições para a nossa vida. E antes de olharmos para a lição final, que é a lição que eu quero olhar para a vida de Davi, eu quero olhar para essa figura que foi enviada para exortar o rei, o profeta Natã. O profeta Natã, ele foi chamado por Deus para servi-lo de uma maneira singular, repreendendo o rei Davi. E talvez você possa pensar que era algo simples de se realizar, mas ponha-se na situação que aquele homem tinha que enfrentar. Ele ia repreender nada mais, nada menos que o próprio rei. O rei Davi era um homem notório. Se nós fizermos uma breve leitura de sua vida, veremos que aquele homem, ele tem uma história que se destaca no meio do povo de Deus. Na sua juventude, nós observamos na Escritura Sagrada que aquele Davi que Natã tinha que exortar era o mesmo Davi que tinha enfrentado animais ferozes e selvagens para proteger as ovelhas de seu pai. Um urso, um leão. Um pouco mais adiante de sua história, ele enfrenta um gigante audacioso do exército inimigo que estava afrontando o povo de Deus. E de maneira audaciosa, pelo poder do nome do nosso Deus, ele vence aquela batalha. Aquele gigante estava afrontando o povo de Deus. E Davi, cheio do Espírito Santo, consegue vencer aquela grande dificuldade. E o seu nome é exaltado diante do povo. Aquele homem de Deus era um homem que tinha uma conduta muito conhecida. Porque após um certo tempo, ele é ungido rei sobre Israel. Nada mais, nada menos do que pelo próprio profeta Samuel, que havia ungido Saul, e depois foi ungir o rei Davi. E aquele homem tinha uma postura notável, porque como Deus havia ungido Davi rei, ele rejeita Saul, e Saul passa a persegui-lo. E apesar dessa implacável perseguição do rei Saul, aquele homem de Deus não estendeu a mão contra o rei Saul, porque a sua conduta era nobre, era notável. O rei Davi é o mesmo rei que honrou a sua aliança que fez com Jonatas. Quando Jonatas fez uma aliança com Davi, e após o falecimento de Jonatas e seu pai, nós podemos observar que Davi, ele chama alguém da casa de Saul para tratar com benevolência. E ele chama Mefibosete para comer da sua mesa, como se fosse um de seus filhos. Então até aí nós conseguimos observar como aquele homem era um homem de boa conduta, um homem que se destacava, e era exatamente esse homem que Natã tinha que repreender, que Natã tinha que confrontar.
esse homem, Natã, ele foi um homem de coragem e audácia em obedecer à voz de Deus, porque Davi ele poderia simplesmente dar uma ordem de execução da vida daquele profeta. Se nós olharmos precedentes passados na história de Israel, o antecessor de Davi fez isso. Talvez os irmãos devem lembrar que Saul matou vários sacerdotes, porque o sacerdote Aimeleque tinha ajudado Davi. Então ele vai e mata 85 sacerdotes que haviam em Nob, e faz um verdadeiro massacre naquela cidade. Então não é difícil imaginar que Davi, olhando aquele profeta, poderia simplesmente dar uma ordem de execução e mandar matar Natã. Mas Natã, ele não vacilou diante da ordem do Senhor de repreendê-lo. Ele foi lá diante do rei e repreendeu com palavras duras. Se você observar o texto vai nos informar que ele recebeu palavras duríssimas do profeta Natã. E aqui há uma lição para nós, irmãos. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, poderá haver momentos em que nós precisamos repreender outras pessoas na fé. Haverá momentos em que nós poderemos nos confrontar com alguma situação onde você precisa exortar o seu irmão. Onde você vai ver o seu irmão cometendo algum erro, algum deslize, algum pecado, e você precisará repreendê-lo, confrontar o erro, chamá-lo a voltar, a regressar à conduta que agrada a Deus. Foi exatamente isso que aquele servo de Deus se colocou a fazer. O rei Davi, ele estava alucinado pelo pecado. Alguns estudiosos colocam que há meses Davi não confessava aquele pecado diante de Deus. E ele estava guardando aquilo, e Deus envia o profeta que ousadamente repreende o rei. Ele não se omitiu diante daquela tarefa. E haverá momentos, irmãos, que nós possamos passar por isso. E nós precisaremos exortar o nosso próximo, conforme as Escrituras nos colocam que devemos fazer. E talvez você se pergunte, irmão Sidney, mas como é que a Escritura traça o modelo pelo qual eu devo agir nessas circunstâncias? Pelo qual eu devo agir nessa situação? Meu irmão, muito é citado o texto de Mateus capítulo 18, onde você deve seguir todo um procedimento para agir para com o irmão que está em uma conduta faltosa. E nós devemos agir assim quando Deus requerer de nós. Mas, irmão Sidney, quando é que Deus vai requerer de mim? Não fique esperando que Deus vai falar com você, assim como ele falou, do mesmo modo com o profeta Natã. Mas ele fala nas Escrituras, colocando meios pelos quais você deve julgar a maneira de agir. Mas no momento que isso se fizer necessário, você não pode cometer omissão. Você tem que agir como aquele servo de Deus e cumprir com a vontade do Senhor. Irmão Sidney, mas isso parece algo difícil e duro de se fazer. Mas está na Escritura, irmãos. A Escritura nos diz que nós devemos fazer. Talvez você possa não agir como Natã e ser tentado a omitir-se da situação. E pensar, não foi eu que cometi o erro, não foi eu que cometi o deslize, ele vai prestar contas com Deus. Ele que vai ter que lidar com o Senhor. Mas, irmão, Deus, ele lhe chama a trabalhar. E uma das formas de trabalhar para o Senhor é cumprindo tarefas como essa. O que está sendo tratado aqui é que você tem que ser ousado nesse momento, de fazer com todo amor e com todo carinho, exortando o seu irmão para que ele volte para o caminho que Deus tem proposto para ele. Observe que para Natã, aquilo ali era de certa forma desafiador, mas ele não vacilou diante do desafio, pois como postulei aqui há pouco, o próprio rei Davi poderia ordenar a sentença de morte dele, como outros reis fizeram com aqueles que os confrontaram, como outros reis fizeram em outros momentos da história. Mas Natã não vacilou e cumpriu com aquilo que lhe estava proposto. E da mesma maneira, nós podemos nos passar por situações semelhantes, onde nós não devemos nos omitir, mas cumprir com a vontade de Deus.
não com o intuito, com o objetivo de humilhar o irmão que nós estamos chamando a ser exortado, mas com o objetivo de corrigir, para que esse irmão adote uma conduta que agrade a Deus. Pois nós não estamos aqui para humilhar uns aos outros, mas para viver um caminho de santificação. Amém? Agora vamos ler um outro ponto que eu quero destacar, antes de nós entrarmos propriamente dito em Davi, que se encontra aqui no versículo 5. Então, irmãos, nós queremos entender características da vida de Davi que agradaram a Deus. Mas antes disso, resolvi pontuar a conduta do profeta Natã diante dessa situação. E agora, antes de entrar nessa característica de Davi que devemos copiar, eu quero olhar outra questão. Se você observar aí, quando Natã ele vai repreender aquele homem de Deus, ele conta uma pequena história. E nessa história, Davi ele não tem a ideia de que quem Natã estava falando era ele mesmo, o próprio Davi. E quando ele escuta toda aquela questão, ele já lança um julgamento e também lança uma sentença de morte. A pena de morte é rapidamente decretada por Davi. Ele observa aquela história e o furor enche Davi. E ele entende que o homem que cometeu aquilo deveria ser punido, não poderia passar ileso. Só que perceba que Davi ele não sabia que se tratava dele mesmo. E quando eu olhei para essa questão e analisei e meditei, eu lembrei que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, amados. Muitas vezes nós somos rápidos em julgar a conduta dos outros, em olhar o procedimento dos outros. Mas a Bíblia ela é espetacular. A mesma Bíblia que nos orienta a repreender o irmão que está com uma conduta errada, é a mesma Bíblia que nos mostra detalhes como esse, que nós devemos olhar para a nossa própria vida. Davi rapidamente lançou um julgamento sobre aquela pessoa que ele não sabia quem era, mas o próprio Davi tinha cometido adultério, tinha cometido homicídio e não tinha confessado seus pecados diante de Deus. Ele estava mergulhado na lama do pecado. Mas apontar o dedo para o outro, com a vida toda suja, com a vida toda imunda, ele estava disposto a fazer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu me volto para o autor e consumador da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo. E lá no capítulo 7 de Mateus, ele nos ensina uma lição muito preciosa sobre isso. Sabe o que ele diz? Se não me falha a memória, no versículo 5. Como é que você quer tirar um cisco no olho do teu irmão se tem um tronco no seu? Tira o tronco do teu olho para que você enxergue bem e você possa assim tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, eu entendo aqui, nessa questão que estamos analisando, que nós devemos viver uma vida de santificação, não só olhando a vida do irmão e zelando para que ele tenha uma vida de conduta que agrade a Deus, mas por nós mesmos. Nós mesmos devemos viver uma vida que agrade a Deus, corrigindo condutas que são pecaminosas e não nos conformando a ela, irmãos. Observe como Davi ele estava em uma postura equivocada, achando que olhar para os outros e condenar o erro dos outros estava tudo bem, mas olhar para a própria vida e condenar o adultério e o homicídio que ele tinha cometido, aí não. Aí Davi não tinha avaliado isso não. Aí Davi estava ali, empurrando o pecado com a barriga, ocultando o seu pecado, ocultando os seus erros. E não é isso que Deus quer de nós. Aquilo que o Senhor quer de nós é que nós venhamos viver uma vida de santificação em nós mesmos. Santos para a honra e glória de Deus. E não como Davi, fazendo um julgamento rápido e talvez até precipitado, porque ele não olhou para si mesmo, mas olhando primeiro para si mesmo e buscando corrigir as próprias falhas, para cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 7. Tira primeiro a trave do teu olho, para que você enxergue bem e possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Mas, irmão Sidney, você no começo se propôs
a estar olhando especificamente para algo da vida de Davi, que seja virtuoso e que devemos cultivar na nossa busca por santificação. E até agora nós mencionamos Natã, que teve que ter uma ousadia para exortar o grande rei Davi. Para você ter ideia, esse rei ele é tão notório que nas aulas seculares de história, você vai ouvir falar sobre o apogeu do povo de Israel, você vê lá Davi e Salomão. Então, Natã ele teve que ter essa ousadia para exortar o rei. Nós já vimos também aquilo que não devemos fazer, como julgar os outros e não olhar por nós mesmos. Mas o que é que eu tenho que olhar para a vida de Davi e extrair como lição a cultivar na minha vida para viver em santificação para o Senhor? O que é isso que eu tenho que olhar? E eu convido você a olhar de novo aqui no versículo 14. Vamos reler? Versículo 14. Perdão, versículo 13. Versículo 13. Amém? Vou reler para os irmãos. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Eu confesso aos irmãos que eu estou me segurando para não fazer que nem o irmão Willis, chorar. Porque, irmãos, nós estamos diante de algo muito sublime. O que foi que Davi fez que nós devemos copiar? Imagine você a cena, amado irmão. Talvez você até tenha visto alguma dessas novelas modernas que retratam essa cena, ou então aqueles filmes mais antigos que retratam essa cena, quando o profeta confronta o homem de Deus. E sabe o que é de sublime que eu vejo nessa atitude? Quando o homem de Deus confronta Davi e aponta o dedo na cara dele. Quer dizer, eu não vi se ele apontou o dedo na cara dele, mas expõe o pecado dele, mostra o pecado dele. Sabe o que foi que Davi fez? Pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. Ele não ficou mostrando 1001 justificativas. Não, mas veja bem, Batseba era muito bonita, não tinha como eu resistir. Ou então ele poderia ter dito para o profeta Natã: eu sou rei, quem é você para vir me repreender? Ele não ficou procurando 1001 desculpas, irmãos. Aquilo que eu quero chamar a atenção de você nessa noite, aquilo que você tem que cultivar na sua vida, é essa atitude, irmãos. Olha só a atitude de humildade desse servo de Deus. Ele foi confrontado, estava evidente o seu pecado, ele não tinha para onde correr, estava sendo exposto o erro de Davi, e ele reconheceu o seu erro. Mas, irmão Sidney, isso é muito simples. Pode parecer simples para algumas pessoas, mas existem pessoas que os corações estão tão endurecidos que elas não querem reconhecer que erram. Elas não querem reconhecer que cometem pecados. E quando são repreendidas, biblicamente, arranjam 1001 desculpas e dizem: não, eu não estou errado. Olha o pecado de fulano, olha o pecado de cicrano. Você tem que olhar primeiro a vida dos outros, mas aquela pessoa nunca está errada. E o que me chama a atenção quando eu olho para Davi é isso, irmãos. Não é nenhuma fórmula mágica, não é algo mirabolante, é algo simples. E entenda, chamou a atenção do Altíssimo. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado. E isso, irmão, não foi algo que parou por aqui. Uma das mais belas páginas da Bíblia, saíram desse momento turbulento da vida de Davi. Você já ouviu falar no Salmo 51? Já ouviu falar no Salmo 51? Se você olhar para aquele salmo, você vai ver Davi derramando o seu coração diante do Senhor. E eu não sei copiei o irmão Willi, viu? Eu não sei que mistério tão grande é esse, irmãos, que Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Observe isso. Davi, ele, diferente de Saul, ele tem uma atitude mais nobre. Porque veja o que acontece. Se você fizer as comparações, quando Deus ele decreta que o reino seria tirado de Saul,
e entregue para Davi, Saul entra em desespero e ele começa freneticamente tentar ceifar a vida do servo de Deus, tentar ceifar a vida de Davi, porque ele não queria perder o reino, ele queria que a sua descendência continuasse como dinastia. E o que é que acontece com Davi aqui nesse momento? Onde ele estava em uma situação que ele tinha desagradado a Deus. Sabe o que é que acontece? Se você olhar lá o Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, não retires o reino. É isso? Senhor, não retires as riquezas, a fama. Você não vai ver isso no Salmo 51, onde Davi está demonstrando claramente o seu arrependimento. Você vai ver: Senhor, não retires o teu espírito de mim. Você quer entender um dos motivos pelos quais nós devemos imitar Davi e agradar a Deus? É aqui que está, irmãos. É aqui que está. Existem momentos que você pode ser repreendido, confrontado pelo seu erro. E a minha chamada nessa noite é para que você tenha humildade, mansidão, integridade para receber uma exortação como essa. E aprender com o teu Senhor Jesus Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com uma situação como essa? Estamos aqui como o profeta Natan, diante do desafio de exortar o irmão, mas a gente não exorta porque o irmão pode explodir com a gente, porque o irmão pode jogar cinco pedras na nossa cara, pode nos tratar com desprezo, com desdém. Mas não, irmãos, não é essa postura que Deus espera de nós. Porque eu quero te contar um segredo. Sabe que segredo é esse? Você erra. Sabia disso? Você é imperfeito. E no dia que você cometer um erro desse, Deus pode enviar um servo dele, uma serva dele, para ir lá te repreender, para ir lá te corrigir. E isso não é uma manifestação de desprezo, é uma manifestação de amor. Porque em Hebreus capítulo 12, o Senhor ele diz: eu só repreendo o filho que eu amo. Então, se Deus está te enviando alguém com esse objetivo, é a declaração de amor do Senhor. Eu estou citando Bíblia, irmãos. Abra lá em Hebreus capítulo 12 e veja se não é assim. Então, diante dessas circunstâncias, o que nós devemos fazer é agir como Davi, com humildade, reconhecermos os nossos erros, reconhecermos que temos imperfeições e verdadeiramente pedir perdão a Deus, ou a quem quer que tenhamos ofendido, irmãos. E o nosso Deus, que é um Deus de amor e misericórdia, irá nos perdoar. Se o seu coração verdadeiramente estiver arrependido e disposto a não seguir mais aquela conduta reprovável de outrora, Deus irá lhe perdoar. Ah, irmãos, como eu queria desfrutar de uma cena dessa, onde Deus, quando Deus ele estava falando com o profeta Natan acerca do objetivo que Davi tinha de edificar o templo. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas 17:4. E aí Deus ele não queria que Davi construísse o templo. Essa tarefa ele ia para Salomão. E aí Deus ele vai e fala com Natan: vai e diga a meu servo Davi. Meu desejo aqui hoje, irmãos, é que você saia com esse objetivo de ser reconhecido assim por Deus. Olha, esse aqui é meu servo, essa aqui é minha serva. Olha a conduta de vida dele. Olha como ele busca santificação. Olha como ele e ela buscam se assemelhar ao meu filho Jesus Cristo. É isso que eu quero despertar em você nessa noite, irmãos. Eu poderia falar outras características de Davi, mas essa especificamente eu quero que entre no seu coração. Porque há uma tendência nossa de nos ensoberbecer e pensar: quem é ele para me repreender? Quem é ela para me repreender? Mas que nós tenhamos humildade para sabermos receber a repreensão do Senhor. Amém, irmãos? Então nós entendemos aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, que nós devemos estar dispostos a exortar os irmãos uns aos outros, olhando o exemplo de Natan, que teve que ser ousado naquele momento. Em segundo lugar, antes de repreender os outros, olhar para as nossas próprias vidas e procurar viver uma vida de santificação, para que nós possamos ter a procedência e exortar o irmão da maneira correta. E em último lugar, saber receber uma repreensão com humildade e reconhecer quando cometemos erros.
Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a esse Deus maravilhoso, pedir para que Ele nos dê essas características, para que nós venhamos honrar e glorificar o nome dEle. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia para conosco. Ajuda-nos, Deus, a te exaltar e a te bendizer, pelo teu amor para conosco. Ó Deus, a característica que foi observada aqui nessa reflexão de hoje, nós te pedimos humildemente que o Senhor possa nos ajudar a conservá-la em nossas vidas, a ter a humildade de receber uma repreensão quando estivermos errados, e aprender a pedir perdão, e aprender a viver em santificação, pois nós sabemos que isso agrada a Ti. E como foi dito pelo Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos santificar, como o Senhor nosso Deus é santo. Nos ajuda, Senhor. O mundo tenta nos fazer desistir. O mundo tenta nos fazer colocar a soberba em nossos corações, mas que nós venhamos ser pessoas humildes, que honram a Tua palavra e glorifiquem o Teu nome, que buscam mais e mais Te exaltar e Te bendizer. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém.